Olá, meu nome é Camila, sou professora de redação do 7º ano e hoje nós daremos início ao assunto da segunda unidade, que é conto, beleza? Então, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Estou morrendo de saudades, não vejo a hora de vê-los novamente, para que a gente possa ter o nosso contato diário, nossas risadas, nossas brincadeiras e nosso conteúdo, que é importante também, tá? Então, o que é conto? Vocês, na verdade, já têm base em relação a isso. Por quê? Porque a gente já trabalhou muito sobre texto narrativo. Então, sempre trabalhando com texto narrativo, e o conto é um gênero que faz parte do texto narrativo. Mas o que seria conto? Eu sei que vocês amam escrever, eu sei que vocês adoram escrever, tá? E aí a gente hoje vai conhecer um pouquinho do conto, colocar em prática para que vocês possam aí deslanchar, beleza? Então, o que é o conto? O conto é um gênero narrativo, tá? Só que um pouco mais diferente dos outros gêneros, ele é mais curto, tá? O conto é mais curto, o conto ele apresenta menos personagens, o enredo é mais resumido, é mais sucinto, beleza? Mas vamos conhecer aqui com mais profundidade esse gênero. Então, o gênero é um texto narrativo e, como vocês sabem, todo texto narrativo apresenta elementos específicos, enredo, personagem, tempo, espaço, e o conto também vai apresentar todos esses elementos, beleza? Então, por isso, nós dizemos que o conto faz parte de um gênero, é um gênero que faz parte do tipo narrativo, tá? No início, na tradição das produções, o conto seguia toda uma estrutura também, tá? Que estrutura é essa, professora? Introdução, que é a situação inicial, depois o início do problema, o clímax, o desfecho. Só que com a modernidade, com a facilidade das produções, com a liberdade que nós temos de produzir hoje, esses critérios não são tão seguidos como antes, e você pode, tá? Mas eu vou explicar como era antes, e a gente vai fazer essa comparação do antes com o agora, tá? Então, antes, o conto era organizado dessa forma: introdução, a descrição do espaço ou do personagem, temos a complicação, que são os fatos iniciais, a apresentação da problemática, certo? E o conflito, que é o desenvolvimento dessa situação, quando aquele problema já está ali tomando conta da história, tá? Nós temos o clímax, que é a parte mais tensa da história, aquela parte que nos dá, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, se esses personagens, meu Deus do céu, ele vai fugir, ele vai sumir, vai acontecer o que com ele? Esse é o clímax da história. E o epílogo, ou desfecho, é a parte, entre aspas, quando se resolve o problema. Porque assim, quando a gente pensa em resolução do problema, a gente só pensa em coisas positivas, né? Ah, o herói venceu. Nem sempre, viu, gente? Hoje nós temos essa perspectiva de que o herói, ou o personagem principal da história, nem sempre vence naquela batalha, tá? E, inclusive, vocês já me perguntam muito sobre isso. Professora, o personagem principal precisa vencer? Eu posso dar um outro final, um final mais triste, ou um final diferente? Pode, porque hoje nós temos essa liberdade, tá? Então, o epílogo, ou desfecho, é a solução final do conto com prêmio ou castigo, isso é, com a vitória ou derrota do protagonista, tá? Então, antes era assim, e hoje, como é que acontece? Será que na introdução eu realmente preciso descrever o espaço, descrever o personagem? Será? Vamos ver? Hoje, por exemplo, na introdução, hoje você não é obrigado mais a escrever, a introduzir o seu texto, o seu conto, descrevendo o personagem ou o espaço. Você já pode começar com a ação. Já pode começar apresentando a ação que o personagem vai realizar ali durante o seu texto, tá? É obrigatório não, você fica livre para produzir estruturalmente seu conto como você quiser, tá? A preferência é por inserir ao leitor de imediato na ação, com início repetindo sem aviso. Ou seja, quando você utiliza desse recurso, já introduzir a ação, você
opta por mostrar de imediato ao seu leitor o que é que o seu personagem vai fazer. E aí, fazendo isso, o seu leitor já vai ter um certo conhecimento do que pode acontecer na história, tá? O narrador é um ser fictício produzido pelo autor para que conte a história, beleza? Esse tipo de narrador, vocês lembram quais são? Quais são os tipos de narradores? Já já a gente vai relembrar. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. E o conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. É esse tipo de narrador que a gente tem num conto ou em qualquer tipo narrativo, tá? Em qualquer gênero narrativo. Quais são os narradores, os tipos de narradores? Nós temos o narrador personagem, que é o narrador que participa da história. Então, a sua história vai ser narrada na primeira pessoa, tá? E nós temos o narrador observador, que é aquele narrador que não participa da sua história, então vai narrar os fatos observando apenas o ponto de vista dele, por fora do texto, por fora da história. Ele não participa da sua história. O conto pode apresentar esses dois tipos de narradores. Tem um narrador também que é importante, faz parte do narrador observador, que é o narrador onisciente. Lembram o que é o narrador onisciente? O narrador onisciente é o narrador observador que, além de narrar, observando de fora, sem participar da história, ele, em algum momento da narrativa, dá a sua opinião, o seu ponto de vista. Ele não participa da história, mas dá o seu ponto de vista sobre um personagem. Por exemplo, João, um menino tranquilo, vivia com sua mãe numa grande casa. Então, esse um menino tranquilo é a opinião dele. Possa ser que outras pessoas digam que não. Então, esse é um tipo de narrador onisciente, beleza? Nós temos os personagens. Os personagens são divididos em 3, de modo geral, né? Lembrando que é um conto, então um conto tem os seus elementos reduzidos, tá? Tanto a ação quanto os personagens. Nós temos o personagem protagonista, que é o principal da história. Temos o antagonista, que é aquele personagem que vai de encontro às ações do personagem principal. Professor, um personagem antagonista sempre é do mal? Não, nem sempre. Porque o antagonista só vai de encontro às ações do personagem principal. Isso não quer dizer que ele é um cara do mal. Não precisa ser, né? E nós temos os figurantes, que são aqueles personagens que aparecem na história, complementam a história também, são importantes, beleza? Então aqui, como eu já falei, personagem protagonista, que é o personagem principal, o antagonista, que representa a oposição, né, em relação ao principal, e o figurante, que é importante porque ele vai complementar ali aquela cena, aquele momento do seu conto, tá? Tempo. É importante lembrar que é um conto. Conto é narrativa, então o conto vai apresentar os mesmos elementos de uma narrativa. O tempo é um elemento que faz parte da narrativa? Lógico. Então, quais são os tempos que existem, né? Nós temos o tempo cronológico, que é aquele tempo linear, que é aquele tempo que as coisas vão acontecendo, uma coisa acontece em consequência da outra. E temos um tempo chamado acrológico, vocês já viram isso também, tá? Que é aquele tipo de história que você não sabe se ele está aqui hoje, e aparece uma cena e de repente parece que foi no passado e voltou. É um tempo que não tem uma linearidade, é um tempo que não acontece em relação a uma outra ação, tá? Tem uma série chamada, eu vou fazer propaganda de uma série aqui para que vocês possam entender. Tem uma série chamada Dark, que fala sobre viagem no tempo, sobre buracos negros, e que é exatamente isso, é uma história que acontece em 3 tempos, presente, passado e futuro. E aparece uma cena que está aqui no presente, na atualidade, daqui a pouco aparece uma cena que já é no futuro, então você tem que ficar muito ligado nisso, tá? Alguns contos também apresentam isso. Tem um conto chamado Budapeste, de Chico Buarque, que também é assim. É um conto que não tem uma linearidade temporal. Uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece lá, e se você não tiver cuidado, você não sabe ao certo onde foi que aconteceu, tá? Então, são esses 2 tipos de tempo que nós temos para um conto, beleza? Espaço. Espaço, gente, é
onde a situação acontece, onde a sua história, onde o seu enredo vai acontecer. O espaço é muito diverso. Nós temos vários espaços, tá? Qualquer lugar, e como eu já falei isso para vocês, pode se tornar um espaço para a sua história, tá? Nós temos aquele espaço físico, beleza? E temos o espaço social, tá? O que seria o espaço físico? É o local físico mesmo, onde a história vai acontecer. E o espaço social é a condição social daquele personagem, ou do enredo em si, tá? A ação. A ação, gente, nada mais é do que um enredo, tá? Toda a história em si, tudo que acontece na história, a gente não chama de enredo. Então, enredo e ação são a mesma coisa, é tudo que vai acontecer nessa história. E o enredo tem suas partes, tá? Como a gente já viu. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente viu isso lá no início, quando nós estudamos textos narrativos, tá? Mas eu vou dar uma relembradazinha aqui. Qual é a estrutura do enredo? O enredo, como eu já falei, apresenta primeiramente a situação inicial, tá? Depois, o início do problema, clímax e desfecho. Então, essa é a estrutura do enredo. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente volta depois.